Olá, amigos! Aqui estamos novamente para seguir com a série sobre a filosofia hermética, do hermetismo, que divide didaticamente a sua filosofia em princípios ou leis, porque o hermetismo, assim como os antigos gregos, a Grécia Antiga, os antigos filósofos, eles acreditam que o universo ele é racional, que existe uma inteligência governando o cosmos. A própria palavra cosmos vem de ordem, o que vai de contra com a nossa ciência atual, que tem aquele conceito, que o universo é aleatório e coisa e tal. O hermetismo não. O hermetismo ele tem como princípio um universo, uma existência ordenada, que pode ser entendida racionalmente. E isso foi traduzido por William, pelo autor de O Kybalion, como os princípios. E o princípio desse vídeo é o princípio da polaridade. Então, inicialmente, eu vou ler um trechinho para sabermos o que o autor de O Kybalion diz sobre o princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então vamos entender, espero que consiga passar esse entendimento do que seria essa questão dos dois polos que comenta. Por isso que o nome do princípio é a polaridade, o princípio da polaridade. O que são esses polos e o que são essa questão dos dois polos ser uma coisa só, mudando apenas em graus, conforme comentou aqui, Então vou agora pegar as minhas anotações para não esquecer nenhum detalhe e vou então falar sobre o princípio da polaridade. Bom, vamos iniciar falando sobre polaridade. Então, esse princípio diz que tudo tem dois polos. E realmente, nós temos luz e escuridão, leste, oriente, oeste, ocidente, positivo e negativo, no caso da eletrônica, por exemplo, da eletricidade. Temos polos em outros sentidos, por exemplo, o bom e o mal, o quente e o frio. Porém, como vimos, todos esses polos eles expressam uma mesma natureza, mas mudando o grau. Por exemplo, o quente e o frio. O que muda é apenas o grau da temperatura. Então acaba sendo algo relativo. Às vezes o que é frio para uma pessoa não é para outra. Então, tanto o quente como o frio, eles são características, filosoficamente falando aqui, substâncias de uma mesma coisa, de uma mesma natureza, que é a temperatura. Então, quanto menos grau, mais se aproxima do polo do frio. Quanto maior os graus centígrados, por exemplo, mais se aproxima de um outro polo que poderíamos chamar de calor. Então, um outro exemplo bem filosófico de polaridade é a própria questão do espírito e da matéria. Então, tanto o espírito como a matéria eles são vibrações, conforme já vimos em outro princípio. O que muda
é que quanto mais matéria, mais lenta é a vibração, e quanto mais sutil, mais infinitamente maior, né? Muito maior é a vibração, mas tudo é mental, conforme vimos, tudo é vibração, mas essa questão da gradação é justamente o que forma esse princípio da polaridade. Então, de fato, espírito e matéria são dois polos da mesma coisa, e o que difere é justamente o grau da vibração. Assim como positivo e negativo, na realidade tudo é elétrons. Quanto mais elétrons a gente chama de negativo e o outro polo de positivo, mas tudo é energia. Então essa questão de positivo e negativo é mais uma questão conceitual. Novamente, vocês verificam que esses princípios tendem a descrever então a natureza da existência, né, do cosmos. Então é um princípio que existe em várias possibilidades filosóficas aqui, inclusive psíquicas. Por exemplo, o ódio e o amor, né, são dois sentimentos que aparentemente contrários, mas eles são sentimentos, basicamente são a mesma coisa em gradação diferente. Então, a partir da questão da transmutação, né, que o hermetismo também tem grandes referências, é possível mudar, ou seja, transmutar essa vibração, essa energia que conhecemos como ódio para o amor. E aí está um grande exercício muito bom, né, do hermetismo para todos nós, essa transmutação psicológica, psíquica, desses sentimentos, vamos dizer assim, negativos, como o ódio, para sentimentos positivos, como o amor, a compaixão e tantos outros. Eis aí, então, uma prática do hermetismo. Então, basicamente, não tem muito o que dizer sobre polaridade. Teria muitos exemplos, né, a serem citados, mas o conceito base principal é essa questão que comentei, de que até mesmo aqui diz, né, todos os paradoxos podem ser reconciliados, né? Então, fazendo um exercício aqui mental, aquilo que seria impossível reconciliar, na realidade, ele é reconciliável. Vamos supor, se eu traçar uma reta para o infinito neste lado, imaginando aqui também uma reta para o infinito deste lado, né? Seguindo essa filosofia, esses princípios, essas duas retas em algum momento vão se encontrar, que eu estou criando duas polaridades, e conforme vimos, esses polos eles têm uma relação entre si. Então é algo assim, acaba bugando um pouco nossa mente, né? Mas tudo é uma coisa só. Isso dá um sentido de uma integração entre as coisas da realidade, né? É como comenta aqui, tudo tem o seu par de oposto, mas tudo são uma só coisa. Esse princípio ele comenta dessa maneira. Então isso é algo assim bem profundo mesmo, como todos os princípios, né? Mas um outro trecho interessante aqui do livro sobre esse princípio é que comenta que o conhecimento da existência desse grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor seus próprios estados mentais e os de outras pessoas. Essa questão desse sentimento, dessa dualidade que todo ser humano tem, uma hora está agindo positivamente, de uma maneira ética, outra hora nem tanto, né? E ele comenta aqui, continuando, o autor, ele, né, o estudante, verá que todos esses estados são questões de grau, de motivo pelo qual será capaz,
motivo pelo qual será capaz de elevar ou abaixar suas vibrações à vontade, mudar seus polos mentais e, desse modo, tornar-se mestre de seus estados mentais em vez de ser seu servo e escravo. Então, assim como o domínio dos outros princípios, a prática do hermetismo leva ao domínio de nós mesmos, ao autocontrole, ao domínio da vida, como diz a Ordem Rosa Cruz, né? Devemos buscar esse domínio da vida, que ele ocorre a partir desse autocontrole, desse autoconhecimento. Então isso nos leva a ter uma vida mais plena, mais feliz, né? Reconhecendo que a gente pode variar por esses polos e tentar trabalhar a transmutação para que sejamos sempre atraídos para o polo positivo, um polo construtivo, um polo que seja benéfico para nós e para as pessoas do nosso entorno. Então, concluindo aqui este vídeo, que não ficará muito longo, né? Diz aqui no final deste capítulo: nosso conselho a todos os estudantes é que se familiarizem com esse princípio da polaridade, pois seu correto entendimento lançará luz sobre muitas questões de difícil solução. Então, vamos refletir, né, sobre este princípio. Vamos refletir sobre as nossas ações, em que momento a gente manifesta um polo voltado para sentimentos negativos, em que momento a gente expressa um polo para sentimentos positivos e como equilibrar isso, né? Outros princípios virão aí nos próximos vídeos, fazendo uma interdisciplinaridade, né, com este princípio da polaridade, assim como eu já fiz aqui com o princípio da vibração. Então esses princípios no geral eles não estão, eu já falei isso anteriormente, mas eles não estão em caixinhas fechadas. Conforme nós vamos estudando, nós vamos elaborando mais essa filosofia, a gente vai vendo que tem interconexões entre esses princípios, de modo que, conhecendo eles, estaremos com essa bonita filosofia do hermetismo, conhecendo um pouco mais a fundo a existência, o cosmos e sobre nós mesmos. Bem, amigos, por enquanto é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde irei abordar um outro princípio. Paz profunda, até mais!